Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para dar continuidade nessa série, de estudos sobre os 3 dias com Jesus. No último vídeo nós falamos um pouco do momento do sepultamento de Jesus, o que estava acontecendo tanto no mundo físico como no mundo espiritual, o que Jesus estava fazendo. A gente viu um medo, por parte dos discípulos, incerteza sobre todo o mundo. Enquanto isso, Jesus no mundo espiritual estava lá pregando para espíritos em prisão, estava pegando a chave da morte e do inferno, estava lá literalmente pisando na cabeça de Satanás, exercendo sua vitória. E agora nós vamos falar um pouco da ressurreição de Jesus. Então, o domingo chegou, o amanhecer do 3º dia chegou. As pessoas, normalmente, naquela época, os judeus, eles guardaram o sábado, o Shabat tinha terminado, e eles entraram no 1º dia da semana. E a mensagem de Jesus é que ele ressuscitaria naquele dia. Havia 2 guardas, mas nem uma pedra, nem os guardas que foram colocados no sepulcro foram suficientes para segurar o poder de Deus. Anjos desceram do céu, Jesus ressuscitou, a pedra foi removida, ele saiu do sepulcro. Algumas mulheres no amanhecer do 3º dia, ali no domingo, foram até lá para poder levar perfumes, cuidados para o corpo de Jesus. Já não encontraram, voltaram, falaram para os discípulos. Os discípulos ali, Pedro e João, correram até o sepulcro para ver o que tinha acontecido, e de fato o corpo de Jesus não estava lá. Era um momento de glória, era um momento da vitória de Jesus sobre a morte. Todas as outras ressurreições que ocorreram antes de Jesus, essas pessoas que voltaram a viver, eles morreram novamente e foram sepultados. Mas Jesus não. A diferença é que Jesus é a primícia, Ele é o primeiro a ter esse tipo de ressurreição. O Filho de Deus ressurge dos mortos, Ele levanta ali sobre o poder de Deus, e agora ele vivo num corpo glorificado, um pouco diferente do que ele tinha nos seus dias de ministério ali na Judéia, em Israel. E agora Jesus, ele vai subir aos céus, ele já se apresenta para algumas mulheres, mas mesmo assim ele fala, não me toque, não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Jesus se apresenta diante de Deus, faz a obra lá no céu, volta aqui para a terra. Há muita coisa que não foi relatada na Bíblia, mas nós percebemos um movimento muito grande no âmbito espiritual, principalmente nos céus. Satanás estava sendo derrotado, o inferno estava sendo vencido e a morte também. Porque assim como no 1º capítulo de Apocalipse diz que Jesus por um momento esteve morto, mas agora eis que ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele não voltou a morrer mais, ele está vivo até nos dias de hoje, ele está no trono de Deus, ele reina sobre nós hoje, sobre todo este mundo, Como nós vimos, todas as potestades, todos os poderes estão debaixo, estão submissos ao Rei Jesus. Então nós percebemos que naquele momento Jesus, numa visão glorificada ao seu discípulo João, ele diz, olha, eis que eu sou o primeiro e também sou o último. Então Jesus, ele não é mais aquele nazareno, Muitos chamaram ele de Galileu, Não é mais aquele judeu que estava pregando naqueles 33 anos que ele passou ali na Judéia, na Samaria, pregando a palavra de Deus, não. Agora Jesus, ele está num corpo glorificado, ele se apresenta com muitas provas para os discípulos, para algumas outras pessoas, Aqueles que estavam caminho a Emaús, que estavam tristes, mas eles perceberam que era Jesus, porque enquanto Jesus falava, o coração deles queimavam, Eles sentiram ali a presença de Deus, o poder da palavra de Jesus, aquilo que eles já estavam acostumados
a ouvir no ministério de Jesus. E interessante que quando Jesus parte o pão, aí sim os olhos deles são abertos e eles conseguem enxergar que de fato que ali quem estava com eles era Jesus. Depois de uma outra oportunidade, Jesus come com os seus discípulos, ele parte ali o pão, tem momento em que ele come peixes, para provar que de fato ele estava ceando, ele estava ali num corpo físico. Jesus de fato ressuscitou no seu próprio corpo, né? Ele foi transformado sim, como nós havemos de ser transformados no futuro, num corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Mas a ressurreição de Jesus faz nos lembrar do poder que o nosso Deus tem. E essa situação, esse fato, reacende a nossa esperança em Deus. Que a morte ela não tem mais a última palavra. Aquilo que ocorreu quando Adão e Eva pecaram e eles vieram a morrer, a terra foi amaldiçoada e tudo se tornou difícil nesse mundo. Agora com Jesus as coisas vão voltar a ser o que eram antes da queda do homem. Na verdade, não vão voltar naquela situação, mas vai ser um pouco melhor. Na verdade, vai ser muito melhor. E a nossa expectativa a cada dia que passa aumenta, né? A nossa esperança cada vez mais reacende na volta do Senhor Jesus Cristo, né? Porque depois de ficar mais ou menos uns 40 dias, acredito, aqui na terra, com seus discípulos e tudo mais, ele se ascende aos céus. Jesus é elevado aos céus, ele senta no trono, assim como o profeta Daniel já havia visto lá no Antigo Testamento, Jesus sentando no trono de Deus. O reino de Jesus é estabelecido e tudo agora está subordinado a ele. Então você que tem acompanhado essa série de Jesus Cristo, nós vamos fazer alguns mais vídeos, né, para que a gente possa ver mais alguns detalhes desses dias. Mas o que fica mais marcado na ressurreição de Jesus é a esperança. É saber que Jesus Cristo um dia voltará. E mesmo que você perdeu alguém, esse alguém em Cristo, né, se de fato ele é de Cristo ou foi de Cristo, ele há de ressurgir no último dia, quando Jesus voltar. E se você está vivo e você também é de Cristo, você tem essa fé genuína em Cristo, você também, se morrer, vai ressurgir, né? Mas se você estiver vivo, quando Jesus voltar, o seu corpo vai ser arrebatado, vai ser transformado e vai ser levado para os céus. Assim como aconteceu com Elias e com Enoque, que não passaram pela morte e foram diretamente para os céus. Então, nessa quarentena, nesses momentos aí em que você passa a maior parte do seu tempo em casa, alguns já estão voltando, né, à rotina normal, mas que esses dias possam ter tido um bom proveito para que você pudesse meditar principalmente nas coisas que Jesus fez por você e principalmente nessa esperança que há na ressurreição de Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.